Vamos abrir aí, os irmãos têm no boletim as perguntas. Nossa ousada pretensão é trabalhar essas três perguntas, né, do Catecismo Maior, tratando agora a respeito de como a obra da redenção é aplicada a nós. Nós já vimos aí como é que Cristo conquista a nossa salvação, realiza a nossa salvação por aquilo que Ele é, pelo que Ele veio fazer, apresentado da maneira que os teólogos de Westminster vê nas Escrituras, quanto à obediência de Cristo ativa e passiva, quanto ao seu sofrimento e à sua vitória, no que diz respeito, nós vimos aí a humilhação e a exaltação de Cristo. Então, depois de vermos como é que Cristo nos salva na sua humilhação e exaltação, agora nós vamos ver como é que esta obra é aplicada em nós e suas implicações, né? Seus desdobramentos. Então, a partir da pergunta 57, nós temos aí, a pergunta 57 diz assim: quais foram os benefícios que Cristo obteve pela sua mediação? Resposta: Cristo, pela sua mediação, obteve a redenção com todos os demais benefícios do pacto da graça. O pacto da graça que ele começa, nós já vimos que o pacto da graça começa com a promessa do proto-evangelho, a promessa do Redentor, desde Gênesis 3,15, né? A promessa do descendente da mulher, passando pelos pactos patriarcais, como o pacto passando por Noé, aí nós temos Abraão, Moisés, Davi, o pacto sendo confirmado e ampliado o seu entendimento, até que ele chegue em Cristo e o pacto da graça fica claro em Cristo Jesus, o seu objetivo de redenção. Então, Cristo conquista a nossa salvação. Então, o que é que Ele lega para nós, o que é que Ele conquista para nós? Eles colocam que Jesus conquista, o primeiro benefício é o da redenção e seus desdobramentos, ou seja, a salvação é definida aqui pela palavra redenção. Então nós somos redimidos e nessa redenção nós recebemos todos os demais benefícios atrelados ao pacto da graça. O catecismo vai nos mostrar detalhadamente quais são esses elementos. Ele vai falar sobre a regeneração, vai falar sobre a justificação, vai falar sobre a adoção, né? Vai falar sobre santificação, glorificação. Então vai falar de todos os elementos atrelados à redenção. Mas primeiro ele vai nos mostrar que Cristo, como mediador, conquistou a nossa redenção. O que seria essa redenção? A palavra redenção, ela tem um sentido geral que está atrelado a resgate. Literalmente, redenção está associado a resgate. E no mundo antigo, essa palavra designava o resgate principalmente de indivíduos escravizados. O resgate dos escravos mediante pagamento para que eles tivessem liberdade. Então, essa palavra redenção estava associada a resgate de escravos, mediante pagamento. E o pagamento com o objetivo não de mantê-lo como escravo, mas de lhe dar alforria, de lhe dar liberdade. Mas também a palavra tem o sentido de resgatar alguma posse mediante ao pagamento que é exigido para o resgate. Então, essa palavra também ela descreve o resgate de uma posse, provavelmente nas relações de negócio, aquilo que por necessidade é penhorado, por exemplo. Então você resgata mediante pagamento equivalente àquilo que se estabelece para liberar aquela posse penhorada, por exemplo. Então a redenção também está associada à ideia de resgatar uma posse por meio de pagamento. Sua aplicação teológica, ela envolve todos esses elementos. Quando a gente pensa de Cristo como nosso resgatador,
E aí, quando a história de Ruth e Boaz é muito interessante, que é uma história de redenção, enfatizando esse aspecto do resgate, tá? De ser o resgatador, né? De ser aquele que conquista a liberdade, conquista a honra, aquele que traz a dignidade de volta, traz a honra de volta, traz a liberdade de volta, por meio do pagamento, pagando todas as suas dívidas, restaurando todas as suas posses perdidas. Então, é uma figura, o casamento de Boaz e Ruth, é isso, né? É isso mesmo, né? Boaz e Ruth. Não é minha sogra. Isso. É uma história de redenção. A redenção da igreja, de Cristo como noivo, redimindo, restaurando, né? Resgatando. E tratando-se então da redenção dos crentes da igreja, como é que a gente entende isso? E aí é uma coisa muito interessante, porque Cristo é apresentado como aquele que veio nos redimir. Então, qual é o papel de Cristo? É de ser o resgatador. E qual é a natureza desse resgate? Por que ele vem nos resgatar? Resgatar em relação ao quê? Então vamos ver aí alguns textos para a gente aprofundar o entendimento disso. Lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó já apresenta este conceito, apesar dele aparecer claramente no Novo Testamento, mas a ideia da necessidade de redenção, de redimir, de livrar, de resgatar, já está presente na teologia pactual do Antigo Testamento. A necessidade, isso começa, por exemplo, com a própria história de Israel enquanto nação, enquanto povo. O povo de Deus é embrionariamente levado para o Egito, né? Lá se desenvolve, mas aí paralelamente ao seu crescimento numérico, ao seu crescimento socioeconômico, cresce também a opressão, cresce também a perseguição, cresce o ódio do mundo, o ódio dos egípcios para com o povo de Deus. Daí o Senhor providencia Moisés na figura, no papel de um mediador libertador, resgatador. Ele vai ser o resgatador do povo de Deus, vai resgatar a liberdade, vai resgatar a dignidade, vai resgatar o seu povo da sua condição original de um povo livre em Deus. O povo vai ser resgatado. Daí a ideia de que o Senhor sempre usa essa expressão: eu vos resgatei, eu vos libertei do cativeiro. Quando ele dá a lei, por exemplo, ele dá baseado nesta premissa: eu vos livrei do cativeiro, eu vos tirei do cativeiro, né? Que é a ideia da servidão, né? Da casa da servidão. Essa é a figura do libertador, do redentor, aquele que redime, aquele que liberta, aquele que resgata, aquele que restaura. Aí em Jó, esta ideia vai amadurecendo, esta ideia vai sendo construída gradativamente, até que em Cristo fica claro que esse é o seu papel primário, este é o seu papel fundamental como mediador, ser o resgatador do povo de Deus. A salvação é resumida nessa palavra: resgate, redenção. Somos redimidos. Vejam aí, Jó já tinha essa expectativa, já tinha essa esperança, já tinha essa fé. Jó 19, 25, alguém abre o meio, por favor. Jó fala de suas lutas, de seus anseios, de sua expectativa de confirmação de justificação, de afirmação de justificação. Ele diz: eu sei que o meu Redentor, o meu resgatador vive, e por fim se levantará na terra. Muitos anos antes, mais de 1000 anos antes, Jó está profetizando a vinda do Messias, do mediador, do seu Redentor, que aparecerá, que será levantado na terra. Alguns acham que esse levantar já é uma própria referência à morte de Cristo, sua crucificação, né? Outros acham que é só a ideia da encarnação, levantar sobre a terra, vir sobre a terra, estar aqui presente, encarnar. Mas a ideia é que ele fala da aparição daquele que vem ser o Redentor, e ele virá sobre a terra, ele
ele será levantado sobre a terra, aquele que é o meu resgatador. Essa expectativa de resgatador já está presente. Aí Marcos capítulo 10, versículo 45, alguém abre aí, por favor. Outro irmão já abrindo o texto de Romanos capítulo 13, versículo 24. Vamos procurar dinamizar e ser específicos para conseguirmos trabalhar essas três perguntas, porque elas se completam, ela amarra a argumentação dos teólogos westministers sobre o que Cristo veio fazer, o que ele veio realizar. Marcos 10, 45. Então Jesus define aí seu papel de servo, o mediador aí, ele diz que é um servo, vem servir, vem fazer algo em favor do povo, essa é a ideia, eu vim servir, não ser um servo de natureza, mas ele veio realizar uma obra de servo. Jesus não é servo, Jesus é Senhor. É por isso que a sua vida, ele se coloca sobre um estado de humilhação, temporariamente, porque ele assume uma posição que não é sua originalmente. Jesus não é servo, Jesus é Senhor. Só que ele se humilha e toma, Paulo fala isso em Filipenses capítulo 4, né? Da humilhação de Cristo, do esvaziamento de Cristo, sendo Senhor, tendo glória e majestade, ele se rebaixa a uma posição inferior à sua, essa é a ideia do esvaziamento, e assume a posição que não é sua originalmente. Ele não é servo, ele é Senhor, mas assume a posição temporariamente de servo, para que na condição de servo ele possa conquistar benefícios para aqueles que são verdadeiramente os servos, nós. Então ele diz assim, ele se humilhou tomando forma de servo, e aí Jesus diz, eu vim agora não para ser servido, mas para servir, tá? Isso não significa que ele não aceita a adoração a ele. Inclusive Jesus, nós vimos domingo passado, em Atos, Pedro repreendendo Cornélio por se curvar diante dele, demonstrando uma reverência divina, né? Como ser divino, Pedro repreende, mas Jesus nunca repreendeu as pessoas que se curvavam diante dele em atitude de adoração. Por quê? Porque ele é Deus, ele não é mero homem, apesar de estar ali na figura de homem, no estado de humilhação de servo. Ele recebe adoração porque ele é Deus, tá? Então, ele não fez qualquer repreensão, nem impediu que as pessoas se curvassem diante dele e o adorassem. Se Jesus fosse mero homem, ele proibiria, ele disse, não, só faça isso para Deus, só Deus pode ser adorado, só diante dele você pode se curvar. Mas Jesus não só não repreendeu, como estimulou e teve como atitude correta, louvável aqueles que se curvavam diante dele e o adoravam. Mas eu vim, a minha função primária aqui na terra é ser servo, e meu serviço é de resgatador. Então eu vim resgatar, que a palavra redenção foi traduzida corretamente no seu sentido literal. Eu vim redimir, eu vim resgatar o povo. E aí, lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo vai ampliando esse entendimento, vai aprofundando esse entendimento, alargando esse entendimento para nós. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 1 Coríntios 1, 30 e 31. Quem achou ler? 3, 24. Sejam justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo diz que a justificação, ou seja, a nossa a solução com a lei, a nossa absolvição, a nossa libertação de toda a maldição da lei, que essa é a justificação, a declaração de nossa condição livre, impedidos e livres de qualquer exigência da lei, no sentido de pagamento de dívida. Somos justificados mediante a redenção, mediante o resgate. Que a justificação implica para a existência de uma dívida legal, e a redenção implica pagamento dessa dívida. Resgatou
Por isso que Paulo vai usar aos Gálatas a linguagem do pagamento de boleto, né? Ele vai dizer assim: a dívida que era contra nós, né? A promissória que era contra nós, né? A linguagem é essa, né? A escrita de dívida que era contra nós foi rasgada, não rasgada por revelia e rebeldia, mas rasgada como a gente rasga a promissória depois de pagar a última parcela, né? Não é assim que a gente faz? Para não ter qualquer risco de cobrar a gente de novo, né? E olha que tem gente fazendo isso, tá? Conversando com uma pessoa, disse que depois de 5 anos, não sei se foi 5 ou foi 10 anos, a recomendação do especialista é você não jogar seus boletos, não jogar seus recibos de pagamento, pelo menos 3, 5 anos você manter aí, porque algum engraçadinho pode cobrar uma dívida, a mesma dívida já paga de novo para você, viu? Você tendo pago, aí você tem que comprovar o pagamento. Os homens infelizmente fazem isso. Então eu estava conversando com uma pessoa que disse que depois foi 5 anos a empresa, não lembro agora, ele falou o nome da empresa, a empresa cobrou uma dívida que já tinha sido paga. Mas ele resolveu facilmente. Como foi que ele resolveu? Ele disse que tinha documentos de 10, 15, 20 anos. Eu não faço isso, eu estou feito. Se me cobrarem de novo, porque eu já paguei 10 anos, eu vou ter que pagar de novo. Se eu tiver que provar, eu tenho algumas coisas, minha mulher me ajuda aí de alguns anos, a gente tem alguns anos. Agora, 10 anos eu não sei se eu vou ter, não. Se alguém quer de resolver me cobrar a dívida de 10 anos já paga, talvez. Mas isso não vai acontecer com Deus em relação a nós. Aí Paulo usa a expressão: a dívida escrita que existia contra nós foi rasgada. Isso significa que o que Cristo fez, tanto a quem devíamos, tanto o credor, que é Deus, como o pagador, que é Cristo, são justos e perfeitos. Então, Deus aceitou o pagamento do seu filho e os devedores foram liberados sem qualquer possibilidade de serem cobrados do que já foi pago. Por isso que Paulo acertadamente diz em Romanos capítulo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 8 ele começa assim, no versículo 33 e 34, ele diz: quem acusará os eleitos do Senhor? Cristo, quem morreu por ele antes, ressuscitou, está dentro do Pai intercedor. Então mostra aqui sua morte e ressurreição é o pagamento da satisfação da justiça de Deus. Então redimiu, restaurou, porque pagou, resgatou os escravos, os escravizados, os devedores foram resgatados. Aí veja, aí Paulo diz: assim fomos justificados, mediante a redenção em Cristo, mediante a obra do resgatador. 1 Coríntios 1:30 e 31, Colossenses 1:13 e 14. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo diz: qual é alguma vantagem? No que a gente vai apresentar de vantagem em relação aos ímpios e às outras pessoas? Qual é a nossa vantagem? Qual é o que a gente se destaca moralmente? Ele diz assim: em nós nada, mas em Cristo a gente se gloria em Cristo. Onde é que está o nosso destaque moral? O que é que nos distingue? É o fato da gente ter um mediador, um salvador, que garantiu para nós justificação, santificação e redenção. Então nossa glória, ou seja, nossa vantagem está em Cristo. Qual é a nossa vantagem em relação aos ímpios? Jesus Cristo. E grande vantagem, porque em Cristo somos resgatados. Então nosso status em relação aos ímpios é diferente. Não somos mais devedores a Deus, não devemos mais ao Senhor, porque Cristo nos resgatou nossa liberdade, resgatou nossa condição de justos, resgatou a nossa posição de apaziguados com Deus, de amigos íntimos de Deus, mediante o seu pagamento, mediante sua obra. Então ele diz essa ideia do resgatador. Então ele diz:
no que vamos nos gloriar. Então esse é o problema. Você não pode chegar para o ímpio e dizer assim, eu sou melhor que você por causa das minhas obras, porque eu oro, leio a Bíblia. Isso aí está manchado com pecado também. E nada melhor isso. Fora de Jesus, isso aí é tapo e imundícia, diz Isaías. Nossas melhores obras são trapos de imundícia. Assim, sua vantagem, sua diferença em relação a ele não é porque domingo você vem para a igreja. Não. Sua vantagem em relação ao ímpio é Cristo. Aí vir para a igreja no domingo é um reflexo de qual é a sua vontade. Está em Jesus ter sido feito adorador de Deus em Cristo. Aí sim. Então ele diz, no que me gloriarei? Gloriarei em alguma coisa que está em mim? Gloriarei em alguma divindade minha? Irei gloriar-me em algum valor moral, alguma obra minha? Ele diz, não. A minha glória está em Cristo. Minha vantagem está em Cristo. Minha dignidade está em Cristo. Meu elemento distinguidor dos ímpios está em Cristo, porque Ele é o resgatador, o santificador, o salvador, o que nos salva. Então ele diz, aí está a nossa. Agora, você achar que você é igual ao ímpio em Cristo, aí é um problema. Aí é um problema sério. Você não permanece igual ao ímpio em Cristo. Há uma mudança radical. Principalmente de status legal. Principalmente status legal. Por quê? Porque quanto à condição moral, você está em transformação. Mas quanto à questão legal, você está decidido, resolvido. Você não tem dívida com Deus. Você não tem maldição esperando. Você não tem a ira divina sobre você. Você não tem a escravidão do pecado e de Satanás. Você não é filho das trevas. Cristo, tudo isso automaticamente é mudado, irmãos. Esse status legal, jurídico, diante de Deus, de sua lei, de sua corte, é resolvida com a obra de Cristo. Então aí, é isso que ele está dizendo. O que Cristo conquistou, realizou. Então vejam aí Colossenses 1, versículos 13 e 14, e Hebreus 9, versículos 11 e 12. Então primeiro, Colossenses 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Ele nos libertou. Mais uma vez, a linguagem redentiva, traduzida mais literalmente, ele libertou, ele nos restaurou, nos redimiu, tirando do reino das trevas, o calabouço, tirando-nos da escravidão, da condição que é igual a dos ímpios, dos demônios de Satanás, escravizados pelo reino das trevas, transportando o reino do amor, o reino de Cristo, o reino da luz. Fez isso mediante a redenção, mostrando que Cristo fez. Agora Hebreus 9, versículos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Quem achou ler? Quando, porém, veio Cristo, Olha que coisa fantástica, ele está dizendo assim, Cristo, aquele que é o mediador da nova aliança, essa nova aí na realidade é o cumprimento da antiga aliança, ele diz assim, ele realiza de maneira definitiva a redenção, diferente dos tipos, das figuras, das sombras que lhe antecederam apontando para ele, né, do sangue de animais, do sangue dos bichos, que não fazia redenção,
mas funcionava como sinais visíveis do Redentor, do Resgatador, que temporariamente era visto por Deus como satisfatório até a vinda de Cristo. Tá? Essa questão da salvação como resgate do devedor, resgate do escravo, ela é muito clara na definição que Paulo dá de justificação em Romanos capítulo 3. Se você ler o capítulo 3 de Romanos, ele vai dizer que até a vinda de Cristo, todos os nossos pecados estavam acumulados como dívida acumulada. Aí você diz assim, então como é que Cristo salvava os crentes do Antigo Testamento, já que ele não havia pagado ainda a dívida? Então o que ocorria é os animais, os sacrifícios. Presta atenção nessa linguagem, talvez você só vai ouvir aqui. Tudo que eles faziam no Antigo Testamento, os bichos, todo o sistema sacerdotal era com um cheque pré-datado. Ainda não compensava, mas ele dava com garantia de que ia ser compensado quando o verdadeiro resgatador derramasse o sangue pagando. Todos que foram salvos no Antigo Testamento creram em todo aquele sistema que era como um cheque pré-datado. Está garantido que o pagador vem, está garantido, mas ainda ele não veio. Então isso é suficiente, essa garantia, esse cheque pré-datado é suficiente para a sua redenção, porque o resgatador vem. Aí Paulo diz isso claramente, capítulo 3 de Romanos, ele vai dizer assim: por ter Deus deixado os pecados anteriormente sem serem devidamente pagos, acumulando dívida sobre dívida, Cristo veio e realizou a nossa justificação. Então aí ele está dizendo o seguinte, que é quando Cristo derrama seu sangue que o resgate é verdadeiramente feito. Mas é o resgate feito também para os crentes do passado, para todos os eleitos. Então ele resgata a dívida, paga a dívida de todos. Então os crentes do Antigo Testamento foram redimidos por uma fé na promessa do Redentor que viria, do resgatador que viria. Então ele está dizendo que Deus não salva fora disso, fora de Cristo. Ele diz assim, a Escritura diz, não por sangue de animais, porque eles eram como cheque pré-datado, era como sombra do que viria, sinal do que viria, era um sinal dado, mas o pagamento só seria realizado por Cristo, porque não é sangue de bode, não é sangue de carneiro, não é sangue de bicho, é o sangue do Filho de Deus, é o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, é o sangue de Cristo que paga a dívida. Então, isso significa que desde Adão, os pecados de Adão, até o último eleito na morte de Cristo, a dívida está acumulada. Por que eles não vão para o inferno? Porque o cheque pré-datado garante que eles... A certeza da vida do resgatador é suficiente. A fé, a convicção que o resgatador vem, ó João dizendo, eu sei que meu resgatador vem, ó, a fé me unindo ao resgatador que viria, é suficiente para antecipar a justiça que ele vai conquistar. Veja a perfeição da obra de Cristo. Então, isso mostra, aí o escritor está dizendo, não o sangue dos bichos, mas de Cristo, e ele realiza definitivamente a nossa redenção, o nosso resgate. Sim, já tem pensado. Só de curiosidade, logo um pouco antes, o texto fala assim, né, que quando ele descrevia a Arca da Aliança, ele fala assim, que os querubins de glória, e com sua sombra também, eles também faziam sombra sobre o propiciatório, remetendo a isso. A minha dúvida é o seguinte, pastor, no Velho Testamento, quando eles faziam o sacrifício, eles tinham consciência de que não era o sacrifício propriamente dito. Essa pergunta é sempre feita, né? Para eles era apenas um sacrifício no fim em si mesmo, que o poder estava naquele ali. Esse aqui é o ponto. Paulo vai explicar que os que achavam que era um fim em si mesmo eram os incrédulos, eram os judeus incrédulos, porque os judeus crentes entendiam que aquilo apontava para algo maior. O Abraão fala nisso, né? Deus proverá naquele episódio. Quando João Batista, ele representa todos os crentes do Antigo Testamento, e é maior do que todos os crentes Por que Jesus disse que dos nascidos de mulher não há
maior do que João Batista, mas dos filhos do reino, ele é o menor, porque João é o ponto de transição entre a antiga dispensação e a nova. Então, João é o último profeta dos profetas do Antigo Testamento, é o último a ter o dom da revelação, de trazer a revelação, de anunciar sobre o Messias. Ele não é o último crente do Antigo Testamento, porque todos os judeus que se converteram ao cristianismo eram crentes vindos do judaísmo, né? Os apóstolos são crentes judeus que acreditavam no Messias. Isso foi confirmado com a fé evangélica, o evangelho confirmando essa fé. Mas ele é o último profeta, é o último que tem este papel de anunciar de maneira oracular, de maneira profética o Messias. Ele é o último. Por isso que o texto diz que ele é o maior dentre eles. Por que ele é o maior de todos eles? Porque dos profetas é o único que tem o privilégio de contemplar o Messias. Ele é o único que dos profetas, porque Pedro vai dizer isso na sua carta, né? Que os profetas falaram dessa salvação providenciada para se revelar a nós. Aí diz assim: eles ansiaram, desejaram, tiveram toda vontade de ver como seria isso, como seria realizado isso, de ter o privilégio. Daí Jesus dizer: bem-aventurados sois vós, porque veem e ouvem o que outros quiseram ver e ouvir e não puderam. Está falando exatamente dos crentes do Antigo Testamento, que entenderam que aquilo que estava sendo profetizado, revelado em todo o processo, era algo que apontava para algo maior futuro. Não era um fim em si mesmo. Falava de uma redenção que viria, de Deus se revelando de maneira mais visível. Agora, o conceito do Redentor, os detalhes sobre o Redentor, a figura do Redentor como uma pessoa, a sua encarnação, é algo progressivo, mas suficiente, porque a primeira promessa no pacto da graça, ela fala de encarnação, ela fala de obra, ela fala de redenção. Gênesis 3,15. O teu descendente virá de ti um descendente que esmagará a cabeça de serpente. Então, ele já fala, a promessa em Gênesis 3,15 já é de um redentor pessoal, já é de um redentor encarnado, já é de um descendente da mulher, é de um homem que tem o poder de desfazer a obra de Satanás. Isso vai sendo gradativamente desdobrado, aumentado, confirmado. Então, quem era eleito, predestinado para a salvação, e Paulo fala sobre isso, Paulo explica muito isso, principalmente em Romanos, que ele vai dizer que Abraão, ele é filho de Deus, porque ele creu na promessa do Redentor, que ele entendeu que quando Deus prometeu um descendente dele, abençoador das famílias da terra, esse descendente era Jesus e não Isaac. E diz que Abraão creu nisso. Ele não sabia dizer os detalhes, mas ele entendeu que o que Deus estava falando ia além de aspectos biológicos, físicos, genéticos e hereditários. Era algo de natureza espiritual que tinha a ver com Deus visitando a humanidade para trazer salvação. Este conceito de que Deus encarnaria, Deus viria falar com o povo dele, trazer salvação, isso fica, a lei vai produzindo isso, vai dando isso gratuitamente. Então, você pergunta, quando aqueles judeus participavam do sacrifício, eles entendiam que aquilo apontava para uma redenção futura, os eleitos, os predestinados? Sim. Senão aí não há salvação para eles. Aqueles que entendiam que aquilo era um fim em si mesmo, Davi, por exemplo, Davi vai dizer assim: Senhor, o que te apazigua é o sangue do animal, o que te dá prazer é holocaustos? Davi disse: não, é coração contrito, espírito quebrantado. Davi já entende a natureza a espiritual, que aquilo ali aponta para algo que tem a ver com quebrantamento de coração. No Salmo 32 ele vai dizer assim: bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. Aí ele está falando de uma cobertura redentora, de um lavar de pecado, que é obra divina. Qual a perspectiva redentora aí, de sacrifício redentor providenciado por Deus? Ele já tem essa expectativa, já tem essa fé. Então, todos os salmos do Antigo Testamento eram crentes na promessa de um redentor. Bom, e aí eu quero só finalizar, eu dou a palavra para ele. Só quero finalizar o meu raciocínio sobre João Batista. Aí diz que João Batista é maior, porque ele é maior? Porque ele é o último profeta do Antigo Testamento, vê Jesus Cristo,
mas também ele resume toda a expectativa e crença dos crentes do Antigo Testamento. Onde é que ele resume isso? Quando ele vê Jesus Cristo e diz assim: está aí, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu aí? João resume todo o sacrifício, todo o sistema sacrificial sacerdotal do Antigo Testamento, que falava da necessidade de expurgar pecado, de expiar pecado, de purificar os pecadores, sob o maior símbolo disso, que era a morte do Cordeiro. Diz aí que o dia da expiação era a festa mais importante de Israel, que era uma vez por ano, quando o Cordeiro era expiado, e seu sacrifício, seu cadáver, seu corpo era levado para diante do altar, no Santo dos Santos, para ser colocado em cima da Arca da Aliança. O sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano, que é o dia da expiação, né? Aí ele diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, João, de alguma forma, ele está falando em nome de todos os crentes do Antigo Testamento, que esperava, que expectava a vinda do verdadeiro Cordeiro, do verdadeiro Redentor, do verdadeiro resgatador, aquele que vai fazer o sacrifício de uma vez por todas. É tão interessante que João está entendendo isso, que ele está gradativamente rompendo com o sistema sacrificial do templo. Ele está fora do templo, ele não está mais no templo, ele não está mais fazendo aqui a essência das coisas que estão acontecendo no templo, porque ela está em transição, mostrando que tudo aquilo ali vai perder sentido e valor com a chegada do verdadeiro Cordeiro. Então, João Batista, ele representa essa expectativa. Aí diz que o menor no reino é maior do que João. Por quê? Porque João viu, contemplou o Cordeiro e morreu. Não teve a oportunidade de conhecer a profundidade do Evangelho, de conhecer as revelações profundas a respeito da obra e das implicações da obra de Cristo. Então ele disse: o menor crente na nova aliança tem mais conhecimento de Cristo, tem mais oportunidade de conhecimento de Cristo que João. Porque o Evangelho de dar a ele informações que João não teve o privilégio de ter. Ele teve o suficiente para lhe salvar. Não só fez indicar. Ele indicar, ele está aí, crê que é ele mesmo. Eu não sou digno nem de atar as sandálias, eu não sou este aí, é o Filho de Deus, é o Cordeiro resgatado. E eu vi, aí João vai evangelizar, eu vi quando o Espírito de Deus veio em forma de pombo e a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em que ele comprava no dia do batismo que João Batista realizou, afirmando que Jesus era o Messias, o Cordeiro, dizendo que ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, de toda a expectativa dos crentes do Antigo Testamento. Então, Paulo vai chamar de Abraão de crente como nós, e vai nos chamar de crente como Abraão. Por quê? Porque nós cremos no mesmo Senhor, Jesus Cristo, apenas de maneira diferente. Ele apenas com as sombras, nós já com o corpo. Ele com as promessas, nós com o cumprimento da promessa. Ele através das figuras, das sombras, nós através do real. Mas a mesma fonte, Jesus. Um a outro Salvador. Sim, permita-me. Pastor, nessa linha de raciocínio que ele falou de Deus proverá, é que a gente, já mesmo sabendo da história de Abraão, ele não sabia como ia acontecer no final. É que ele estava levando lá para o sacrifício e dizendo que Deus proverá. Não é que ele estava pensando que Deus ia botar outro cordeiro, é que ele sabia que o Deus que ele acreditava ia ressuscitar. E o escritor dos Hebreus diz que essa era a expectativa dele, que ele não estava esperando um cordeiro para substituir seu filho, apesar de que Deus aqui vai mostrar que a providência é um cordeiro substitutivo, que aí vai pregar o evangelho para ele, vai entender o evangelho aí também. Mas ele entendeu o seguinte: é que Deus providenciaria o livramento para o seu filho baseado em sua promessa. Por quê? Foi o que ele disse: este aí é o descendente por meio do qual eu vou trazer uma grande descendência para você, para abençoar as famílias da terra. Os escritores hebreus falam isso, né? No que é que Abraão acreditava? No que Deus prometeu. Ele disse assim: eu vou te dar um filho, e deste filho, porque pense o seguinte: Abraão já tinha um outro filho, que era Ismael. E depois Abraão teve, vocês sabem quantos filhos Abraão teve? A gente pensa que ele só teve Isaac e Ismael. Abraão teve um monte de filhos. Depois ele casou com Quetura,
Né? Foram 10, parece. Tem uns 10 filhos aí. Abraão tem um monte de filhos. Mas só tem um filho da promessa. Só tem um. É Isaac. Por que ele é chamado de filho da promessa? Porque o que Deus prometeu foi só isso. Que ele atrelou palavras, bênçãos e propósitos que estavam até lá na hora da redenção. É isso. Isaac. Filho da promessa é Isaac. Então ele disse assim, os escritores hebreus dizem, Abraão, crendo que Deus poderia salvar, ressuscitar seu filho. Por que ele acreditava nisso? É determinação pentecostal, diz assim, não, se Deus me deu, se ele morrer, Deus vai ter que resgatar. Não, Abraão não é pentecostal, Abraão é calvinista. Abraão entendeu o seguinte, Abraão cria na soberania de Deus. Então, ó, o ponto, por que diz que ele tinha certeza que Deus ia ressuscitar? Estava baseado na fala de Deus, implícita na fala de Deus. Porque Deus diz assim, Abraão, eu vou te dar um filho. E esse filho, Abraão, essa história de Abraão é fantástica, é um exemplo do que é fé mesmo. Por isso que ele é pai da fé. Abraão, neste teu filho, eu vou fazer uma descendência enorme, e a partir da sua descendência eu vou abençoar as famílias da terra. Ó, Abraão creu nisso, isso não foi imputado como justiça. Daí a redenção de Cristo, a obra de Cristo já foi aplicada a ele no momento que ele criou nessa promessa. Mas aí é o seguinte, aí Deus diz assim, o filho que Deus disse que ia abençoar a terra, ele disse, Abraão, agora eu quero esse menino. Abraão é crente mesmo. Deus disse, agora você vai sacrificar esse filho para mim. Abraão, se fosse crente fraco como nós, dissesse, Senhor, você não me deu com tanto sacrifício, eu não podia ter filho, nem minha mulher, agora o Senhor quer tomar, meu Deus, não aguento mais, vou morrer. Ficava logo desesperado e questionava com Deus, Senhor, tanto sacrifício, o Senhor me deu uma bênção, um milagre, e agora o Senhor vai tomar. Abraão não falou nada, obedeceu, foi imediatamente. Deus nunca tinha pedido sacrifício de filhos, Deus nunca tinha feito isso antes, pelo contrário, sempre reprovou a prática dos povos pagãos de sacrificar seus filhos aos deuses pagãos. Mas quem dita as regras é Deus. Acho que ele nem contou pra Sara, né? Rapaz, acho que ele não contou não. Eu troquei até que ele não contou nele. Disse, Sara, vou pegar esse menino aqui que eu vou fazer um negócio aí, eu mato com ele. Aí disse não, aí pegou a lenha, pegou as coisas, disse, os servos foram juntos, talvez ela também disse, não, vai fazer alguma corrente, mata, caçar algum bicho, ver algum bicho aí. Nada, Abraão já sabendo o que quer fazer, quer matar o menino. Decidido em matar a criança. Agora veja o que é fé. A fé não é uma obediência cega. É bem interessante isso. A fé é uma obediência inquestionável, baseado na palavra. Que coisa fantástica. A fé se baseia no que Deus há uma base objetiva. Eu acredito não com uma fé um fim em si mesmo. Eu acredito na fé. Eu acredito em Deus e na sua palavra, no que Ele diz. Ele é confiável no que diz. A fé cristã tem uma base objetiva, que é o que Deus diz. Como Ele não mente, então minha fé se fundamenta na natureza perfeita de Deus. Por isso sua palavra é perfeita e digna de confiança e de crença. Ele diz, este filho teu, eu vou abençoar as famílias. É o filho que vai te trazer uma grande prosperidade. Você vai ser grande como ele, e eu vou abençoar as famílias com ele. Abraão, creu nisso, nunca duvidou de que Deus faria isso. Até quando Deus pediu filho, ele também não duvidou que Deus faria isso. Por isso que o escritor hebreus diz assim, crendo que Deus ressuscitaria seu filho, o entregou sem questionar. Abraão tinha plena certeza que se ele chegasse às vias de fato, matar Isaac, Deus o ressuscitaria imediatamente. Olha a fé desse homem. Em que? Fé em si mesmo, fé em que Deus vai cumprir. Não, fé que Deus vai cumprir o que ele prometeu. O que ele disse que faria. Então, Abraão creu e entregou o seu filho. Então, veja que a fé de Abraão aí é a fé no que a gente chama de proto-evangelho.
é a fé na palavra de um Deus que está providenciando fora do homem uma redenção. Daí quando Abraão viu que Deus impediu, ele estava decidido, ele pegou o machado e ele ia matar o menino. Não pensa que ele claudicou, que ele ficou em dúvida e o anjo veio e disse, não, ele levantou, foi para matar ele. E o interessante, Isaac também se submeteu. Você prestou atenção na postura de Isaac? Por mais dúvidas que Isaac tinha, chegou uma hora que ele entendeu que ele não ia procurar ovelha nem caçar bicho. Quando ele viu seu pai amarrando ele, preparando o holocausto, ele sabia o que estava acontecendo. Aí ele disse, eita, eu sou o sacrifício. E nem ficou com trauma. E nem ficou com trauma. Se fosse hoje, ele precisaria de psicólogo, psiquiatra. Nem ficou traumatizado, não teve síndrome do pânico. Disse, gente, ai, cutelo! Quando visse uma lenha, fogo! Não ficou traumatizado. Porque a fé não era só de Abraão. A fé também era de Isaac. Isaac corresse ali, Abraão pegava pelos cabelos. Ele mandou o servo já ficar fica aqui na espreita, fica aqui no canto, que eu vou subir com ele, com o menino. Se ele correr, você pega ele. Não tem como correr. Mas vocês percebem que o texto não dá nenhuma indicação de resistência de Isaac? Ele só perguntou, pai, onde está o cordeiro? Eu entendeu que tem um sacrifício. Cadê o cordeiro do sacrifício? Aí Abraão disse, não, Deus vai prover, meu filho. Deus proverá. Só que aí chegou uma hora que ele entendeu que não tinha cordeiro por nenhum. Ele percebeu que o cordeiro era ele. E foi amarrado, esperou seu pai matá-lo. Aí o anjo intervém e diz, não, tá bom, já tá bom, Deus já entendeu. Deus precisava de prova de Abraão? Não, não precisava nada disso. Na realidade, isso é mais ensinamento para Abraão e para nós do que qualquer teste para Deus. Mas isso é um ensinamento de que, aí eu acho mais lindo, chega e me arrepio. Quando ele diz e vê o cordeirinho, o que é que Deus está dizendo? Abraão, você não vai sacrificar seu filho para mim, porque quem dá o filho para redimir não é você, sou eu. Quem tem um filho para dar, quem tem um filho para sacrificar, sou eu. Deus é o verdadeiro Pai que coloca o seu filho sob o sacrifício. Aí você sabe que crueldade se Deus deixasse Abraão matar seu filho e Deus deixar o seu morrer sendo justo e inocente. Nem Abraão era o digno, nem Isaac era o digno. Digno é o Cordeiro Jesus Cristo. Ele é o digno. Então aí olha, Abraão entendeu isso. Abraão compreendeu, é a fé de Abraão. Diz que ele é o pai dos crentes cristãos antes do cristianismo. Porque ele creu no Cristo que viria. Pregado para ele daquela maneira dramática, pregado para ele daquela maneira figurativa, pregado para ele através daquelas profecias obscuras, mas suficientes para lhe dar a luz necessária para crer no Redentor. Cria sim. Então, não adianta para a gente não perder o fio da meada. Mas o raciocínio é esse. Então, quando ele diz que os escritores de Deus diz que Jesus fez o que o sangue dos bichos não fazia, mas era suficiente para pregar para aquelas pessoas. Um professor que ele dizia que quando o judeu via na Páscoa os animaizinhos sendo degolados, o sangue sendo derramado, ele estava vendo a sua redenção providenciada por Deus sendo pregada ali para ele. Redenção fora dele, salvação fora dele, justiça providenciada fora dele, que viria através de Jesus Cristo. Então vamos lá. Mas aí ele diz que Cristo, ele diz que Cristo conquistou a nossa redenção. O que significa? Você presta atenção que os textos, todos que nós lemos sobre salvação e redenção, elas sempre é uma linguagem
passada, ela é sempre no verbo passado, no tempo passado. Ele redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Por quê? Porque a obra de Cristo, o que Cristo fez, não foi conquistar possibilidades. Ele realizou. Ele nos salvou. Ele salvou, Ele já redimiu. A questão é quando essa redenção chega para mim em termos de aplicação. Mas a realização efetiva já aconteceu na hora de Cristo. Ele já nos salvou. Ele já nos resgatou. Já nos redimiu. Que no plano e na mente de Deus isso já está feito. Por isso que é impossível um predestinado, um eleito ficar fora disso. Porque Cristo já o salvou. É que nós vamos ver no desdobramento de como isso é aplicado a nós. Mas eu quero finalizar essa parte da redenção dizendo assim: Cristo é o resgatador. Se o resgate é representado na figura de resgatar escravos, resgatar devedores, o que Cristo faz em relação a nós? E aí é interessante. Quando é que nós nos tornamos propriedade de Jesus? Nós não pertencemos a Jesus porque Ele nos resgatou. Não, nós não somos dele porque Ele nos resgatou. É o contrário. Ele nos resgatou porque nós já somos dele. É resgate da propriedade que já é sua. Olha a diferença. Em Coríntios, Paulo, se não me engano, o texto de Coríntios, parece que ele fala isso, né? Não sei se foi em Coríntios ou foi no versículo 31, que ele fala que nós somos propriedade dele, para o resgate de sua propriedade. Nós somos chamados de propriedade de Cristo, escravos de Cristo, pertencentes a Cristo. Alguns acham que isso aconteceu quando Cristo nos salvou, nos redimiu. Não. Por isso que Ele é resgatador. Por que Ele é resgatador? Porque Ele vai em busca do que é seu. Nós já somos dele. Baseado em quê? Baseado no princípio da eleição. Fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então nós já somos de Cristo antes de existirmos. Nós já éramos de Cristo antes de sermos criados. Então, mas o pecado nos coloca em um caminho de pecado, de desvio. O pecado nos escraviza temporariamente no reino das trevas, nos deixa debaixo da ira de Deus, nos deixa temporariamente sob a escravidão de Satanás. Aí quando Jesus vem nos salvar, o que ele faz? Resgatar o que é seu. Então, por quem Cristo morreu? Cristo não morreu por todos, Cristo morreu pelos seus eleitos, pelas suas ovelhas, por aqueles que pertencem a Ele, porque Ele é resgatador dos seus. É propriedade dele. Nós não somos propriedade de Cristo porque Ele nos comprou com o seu sangue. A compra do sangue é compra de resgate. Nós já somos propriedade de Cristo por direito da ordem da criação, pelo princípio da eleição. Nós já somos de Cristo, escolhidos para sermos dele, recriados nele, para sermos alvo de sua obra redentora, obra de sua restauração como consumador da criação. Então nós já pertencemos a Cristo antes mesmo do pecado. Então ele é resgatador do que é seu. Então ele não veio tomar a gente da mão de Satanás, porque a gente era propriedade de Satanás. Ele não pagou dívida a Satanás. Não. Ele pagou ao Pai que nos colocou debaixo da maldição da ira, da maldição da morte, da maldição do inferno e da própria opressão de Satanás, para sermos resgatados pelo Filho, que é o nosso verdadeiro dono. Então nós já somos propriedade de Cristo, Ele é resgatador. Então quando a Bíblia fala que Cristo nos redimiu, Ele está falando das propriedades que Cristo pegou, que é dele. Nós
já éramos de Cristo, pertencíamos a Cristo. E essa é a ideia de redenção, de resgate. Aí a parte B ele diz assim: mas ele conquistou para nós a redenção e todas as bênçãos atreladas ao pacto da graça, todos os demais benefícios do pacto da graça. Então, o resgate nos coloca numa posição de acesso, de privilégios a uma série de bênçãos, que é o que vai desdobrar, vai ser aplicado a nós, né? de regeneração, de santificação e vai. Vamos aí, veja esses aspectos específicos que vão ser tratados em outras perguntas. Aqui só de maneira genérica, vejam aí Efésios capítulo 1, versículo 3 e 2 Coríntios 1, 20. Mostrar aqui Cristo. Então, a obra de Cristo primária é de resgate. O que Cristo veio fazer primariamente, veio nos resgatar. Como suas propriedades, ele resgatou, pagou a dívida e recuperou o nosso status original, tá? De comunhão. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vai mostrar aqui que o resgate, a redenção, ela é de alguma forma a porta de entrada para uma série de bênçãos. Tá? Então, nossa restauração, nosso resgate, nos coloca em uma posição de privilegiados, recebendo um monte de bênçãos conquistadas por Cristo para nós. Então, ele. 1,7, fala da redenção. Efésios 1,7. 1,7. Como é? O verso 4 é que completo. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele. Ele vai desdobrar e vai dizer algumas coisas que são essas bênçãos, né? E aí veja que a bênção, a série de bênçãos espirituais em Cristo, ele diz, está atrelada ao princípio eletivo. O que significa isso? Nós já pertencemos a Cristo, estamos ligados a Ele como nosso resgatador e o nosso dono, o nosso abençoador, porque fomos predestinados nele. Tá? Fomos predestinados nele. E aí no capítulo 8, 29 ele deixa isso claro: predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o objetivo maior, de nós sermos fomos criados segundo a imagem de Deus, imagem essa deformada pelo pecado, resgatada na imagem do Filho, resgatado em Cristo. Então vamos lá, 2 Coríntios 1, 20. Esse texto parece ser muito enigmático, mas ele é fantástico, é muito esclarecedor. Paulo está dizendo assim: onde é que Deus cumpre todas as suas promessas feitas ao seu povo? Onde é que está o cumprimento de todas as promessas que Deus fez ao seu povo? Ele diz assim: Jesus é o cumprimento de todas as promessas, ele é o cumprimento de todas as promessas, ele é o Amém. Essa palavra Amém, ela é transliterada, ela é do jeito que está lá, Amém, no grego, Amém, a mesma coisa. Ele foi transliterado, o sentido é aquele que confirma tudo, aquele que diz assim é, assim seja. É ele que dá, é ele a palavra final de Deus. Então ele está dizendo assim: Cristo é o Amém de Deus, Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Então significa o seguinte: a promessa de Deus de um povo especial para ele se cumpre em Cristo, é o cristianismo, é a igreja universal do Senhor. A promessa de uma terra abençoada que manda leite e mel se cumpre em Cristo, um novo céu, nova terra restaurada finalmente. A promessa de uma descendência pura, santa, cumprida em Cristo. A promessa de uma relação final absoluta com Deus se cumpre em Cristo. A promessa de que os inimigos seriam todos vencidos se cumpre em Cristo. Todas as promessas de Deus atreladas a Israel, que tem cumprimento temporário, que tem um cumprimento parcial e temporário em Israel enquanto nação, se cumpre plenamente em Cristo. Ele é o Amém.
todas as promessas que Deus fez se cumprir em Jesus Cristo. Realmente em Jesus Cristo. Ele é o amém de Deus. Então, nosso resgate, nossa redenção, nos coloca debaixo de uma série de privilégios e de bênçãos que Cristo conquistou para nós. Aí a pergunta 58, ele diz assim: como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Se Cristo adquiriu a restauração, o resgate e todas as bênçãos atreladas a isso, a quem é aplicada o que ele adquiriu? Resposta: tornamos-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu pela aplicação deles a nós, que é especialmente a obra de Deus, o Espírito Santo. Então, quem recebe esses benefícios? Aquele que Deus dá soberanamente, aquele que recebe esses benefícios por obra de Deus. É Deus quem dá a estes indivíduos, obedecendo que critério? O critério da eleição, é o que nós vamos ver, tá? Aí vejam aí, nós somos alvos do benefício. Quem aplica esse benefício é Deus, por meio do Espírito Santo. Vejam o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e saber os que creem no seu nome. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. E outro irmão abra Filipenses 2:13. 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. O que ele está mostrando aí, esses textos mostram para nós que desde o início da nossa salvação até o processo todo de nossa santificação é obra de Deus em nós, é obra soberana do Espírito aplicando a obra de Cristo em nós, é poder prevalecente de Deus sobre a nossa impiedade. O homem não quer, não deseja e nem busca. Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há um sequer que o desejo faça, mas Deus faz isso em Cristo. Paulo diz, pelo poder da fé. Aí diz, se é por fé, não é por obras, não é pelo desejo humano, não é pelo esforço humano, não é pela piedade humana. Ele diz, então a fé humilha o pecador. Por quê? Porque a fé diz, você não pode, você tem que crer, mas você não pode crer por si. Você tem que crer em outro. Então a fé é humilhante, porque ela coloca, primeiro ela chega sem você querer e sem desejar e sem fazer nada para ter. É dádiva, é dom. Você recebeu o dom da fé. E quando ela chega para dizer, você não tem nada de bom em você, corra para aquele ali. Ela une você àquele que é a fonte da verdadeira salvação, Jesus. Então Paulo diz assim, onde está a jactância? Onde estão os sábios, os inquiridores? Onde está a soberba humana? Foi de toda aniquilada, foi de toda destruída. A fé é humilhante, porque ela diz que a gente tem que acreditar e confiar em outro para fazer tudo o que é necessário para a gente. Eu não posso fazer nada. Então ele está dizendo aí que é Deus quem aplica pelo Espírito Santo. Então não é exercício do livre-arbítrio, não é esforço humano, é Deus pelo Espírito, usando força prevalecente, mudando o coração, transformando, produzindo. Aí não é robotização, porque ele diz em Filipenses, ele produz em nós o querer e o efetuar. Então ele produz vontade que nós não tínhamos, produz desejo que nós não tínhamos. Então ele está dizendo, é Deus quem produz em nós tudo isso, Ele quem atua poderosamente em nós pelo seu Espírito,
fazendo muito mais do que pedimos, pensamos, desejamos, porque Ele é poderoso. Então é o poder prevalecente. Graças a Deus que Deus atua poderosamente apesar de nós. Ainda bem que Ele prevalece a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa capacidade. Porque se Deus não tivesse o poder prevalecente, nós estaríamos perdidos sem solução. Se o seu poder não fosse mais determinante do que o nosso, estaríamos perdidos. Mas Ele diz: seu poder prevalece a nossa impiedade. Ele vem e nos transforma. Então, aplica pelo poder do Espírito Santo. É Deus quem faz isso na vida do pecador. É Deus que vai ao encontro do pecador. É Deus que atrai o pecador para Cristo. É Deus que produz desejos no coração do pecador. É Deus que regenera pelo Espírito Santo. É Deus quem abre os olhos para enxergar o pecado pelo Espírito Santo. É Deus que faz ele enxergar a justiça em Cristo. É Deus quem produz tudo isso e faz com que ele seja móvel, faz com que ele seja ágil, vivo, ativo. Deus é a mola propulsora, é aquele que faz tudo, desperta o homem para ir aos meios que Deus estabeleceu para ele receber Cristo. Não é cooperação de salvação. E eu gosto de falar isso, que nós vamos ver isso quando falarmos especificamente sobre santificação. Mesmo no meio reformado, muitas vezes se usa a expressão de que todos os outros elementos da salvação são elementos monergísticos, ou seja, é Deus como a única energia prevalecente, Deus, a única mão atuante positiva é a de Deus. Essa é a ideia de monergista, é uma ação única, é só um lado agindo, o outro sendo alvo passivamente, um lado positivo. Mas eles dizem que quando chega na santificação, é o único elemento da salvação que há uma certa sinergia, que há uma certa cooperação entre Deus e o homem. E eu discordo dessa visão. Por que eu discordo? Porque na realidade, a Bíblia vai dizer que toda a obra da salvação, ela é de Deus. Só que existem elementos da obra da salvação que Deus usa o homem e em algumas Ele não usa o homem. E a santificação é aquela que Ele usa o homem. Então é Deus quem nos santifica, produzindo um movimento em busca da santificação em nós. Porque o elemento que santifica não é a minha ação, mas é a obra de Cristo. Então o que Deus faz é apenas me mover para ir na direção do que me santifica, que é Cristo. Que são os elementos da graça, que são os meios de graça. Então na realidade não é eu cooperando em minha santificação, é Deus me santificando por um meio que Ele me move, me usando neste processo. Porque quando Ele me regenera, Ele não me usa, Ele apenas me dá um coração e eu não faço nada. Quando Ele me justifica, Ele não me usa, Ele declara-me justificado pela fé em Cristo. Quando Ele produz a fé, Ele agora produz a fé sem minha participação. Eu exercito a fé, mas Deus é quem me dá. Quando Ele me glorificar, eu também não vou fazer nada, porque Ele virá uma obra e me glorificará. Mas na minha santificação, é a única parte que Deus me usa, que Deus faz a salvação por meio de mim. Então aí não é sinergia, aí é monergia, usando meios humanos, usando o homem. É Deus agindo em nós, porque a salvação tem elementos que Deus faz por nós, tem elementos que Ele faz em nós e através de nós, mas é tudo obra de Deus, é tudo obra dele, por nós, em nós e através de nós. Então até a santificação é obra de Deus em nós e por meio de nós. Então aí não é sinergia, não sou eu cooperando, sou eu sendo movido por Deus que me santifica. Porque você já pensou se a santificação dependesse da sinergia? A glória seria minha também. Eu cooperei, ó Senhor, como eu me esforcei para ser santo. Mas Paulo fala uma coisa fantástica: aquele que começou a boa obra espera que vocês ajudem para terminar.
Esse não é o texto bíblico, se apócrifo, vai ser tudo. Não foi o diabo que eu não sei se ele soprou para mim, eu intencionalmente mencionava. Aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la, porque ele é fiel e justo para fazê-lo, para completá-lo. Paulo está todo certo, por quê? Porque a obra é de Deus do início ao fim. Então eu também discordo da ideia de que santificação é sinergia nesse sentido, de que é o homem cooperando, é o homem agindo por uma ação motriz que vem de Deus. Deus move ele para ir para os meios de graça. Sim, sem irmão Sandra, do seu coração mesmo. E qual a participação do homem no processo de santificação? Isso, o processo de santificação, o homem participa como o agente ativo que busca os meios de santificação. Mas ele não é o agente que produz a santificação. A força motora é Cristo. Tem dois exemplos interessantes que Deixa eu ver se ela entendeu. Entendeu, irmão Sandra? Como por exemplo, o que mata a minha sede? Mas quem é que tem que beber água? Mas quando eu disser assim, matei minha sede, foi eu que matei a minha sede? Foi a água, o agente ativo que mata a sede é a água. Mas quem buscou, qual foi a mão que foi buscar, que botou na boca? Então santificação é isso. A fonte da santificação é Cristo, mas eu sou compelido a ir a Ele. Sou eu que levo o copo, sou eu que estendo a mão sedenta, sou eu faminto. Mas esse exemplo ele ainda coloca a ação na mão do homem. Tem um Mas exemplo Deus melhor. move meu coração. Tem um exemplo melhor, seria de um barco, a vela. O barco, Sim. a vela, ele é soprado e o vento do Espírito Santo sopra para o destino que Deus quer que leve. Um outro exemplo que é usado atualmente é o exemplo, não sei se vocês já passaram aqui na região de Guanambi, existem aqueles cataventos de tamanho gigante que absorvem a energia do vento, Sim. né? Mas eles produzem eletricidade. Mas é a conversão do vento. Quem é o vento em nossa vida? É o Espírito Santo nos soprando, nos levando para onde Deus quer nos levar. Então, quando você pergunta assim, qual é a minha participação não é de cooperação efetiva para a realização. Minha participação é como um agente que deve buscar aquilo que foi conquistado para mim, aquilo que está disponível para mim. Mas você falou que não é uma robotização, então é uma linha tênue, né? Mas não é robotização. Por que não é robotização? Porque esse mover é um mover baseado em um desejo que é gerado no meu coração, como um ser moral. Mas se for gerado. Pois é, você sentiu isso? Doeu? Contrariou alguma coisa? Não, você não sentiu nada. O homem, até a ciência diz que o homem não tem livre-arbítrio, porque eu sou resultado de uma série de elementos que interferem nas minhas decisões, inclusive os aspectos biológicos que produzem fome, sede, as pessoas ao meu redor. Então eu sou influenciável totalmente. Só que aí eu sempre digo, fui eu. Porque finalmente eu digo assim, não, tudo isso aí contribuiu, mas fui eu que decidi, a vontade final foi minha. Mas alguém me deu conselho, você analisou uma série de circunstâncias, leu sobre aquilo ali, pesquisou, analisou, fez uma análise. Há uma série de elementos. Então a decisão de Adão foi dele? Como agente primário, como agente final, foi ele que decidiu, mas obedecendo, sob a influência da tentação de Satanás e do plano de Deus. As três coisas estão juntas. Como ele é o agente final, ele é o agente imediato, então você vê ele realizando imediatamente, mas por trás dele tem mais duas forças: tem a tentação de Satanás e o plano de Deus. Então você conclui que inevitavelmente não poderia ter deixado de fazer. Eu já falei e reafirmo e ratifico: Adão não tem livre-arbítrio nos termos absolutos da palavra. Adão não tem liberdade absoluta. Ele poderia não pecar? Não. Digo isso categoricamente, porque quando você olha para a obra, quando você olha para a revelação de todas as Escrituras, e aí acabei de dizer o que é o plano eterno de Deus, você pega Romanos capítulo 8, versículo 29. E a predestinação é antes de Adão. Predestinação é no plano eterno de Deus. Na mente não tem nada existe. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho.
Paulo chama Jesus de segundo Adão, ou perfeito Adão. Significa que nós não seríamos finalmente na imagem de Adão, mas na imagem de Cristo. Se o plano final de Deus é esse, Adão é o meio do fim. Adão é um trampolim, ele é um projeto de Cristo, ele é um projeto, Cristo é a obra final. Quando você olha por toda a revelação, é isso. Jesus já é o escolhido para ser a base recriadora da humanidade. É na imagem dele. Então significa que Adão tem que cair. Porque se a Bíblia diz que Deus havia determinado em tempos eternos a morte e a maneira como Cristo iria morrer, Deus não planejou isso. Adão caiu, eita meu Deus, o que eu faço agora? E nem Judas, que foi para Não, já certo. E nem Eu já dou a palavra, não sei nem onde é que eu estou indo. Deixa eu me assentar aqui, eu me localizar. Então o ponto é, eu afirmo que Adão não tem livre-arbítrio. É óbvio que concordo com a confissão de fé que os catecistas vão dizer que o que eles chamam de Adão ter livre-arbítrio é uma liberdade diferente do tipo de liberdade que nós temos hoje, porque Adão não tem pecado. A vontade dele está sob menos influências, porque não tem a corrupção aí nesse seu coração. Mas é uma condição que pode ser perdida, que pode ser alterada, por isso que foi. Por isso que eu já expliquei, ele é perfeito, mas não é completo. Eu já expliquei isso aqui. Ele é perfeito, mas não é completo. Então, isso significa que Adão, é tanto que você olha, você pergunta assim, mas se Deus não tinha intenção na queda de Adão, para que Deus cria ele com possibilidade de pecar? E por que ele coloca ele num jardim e dá uma árvore e diz assim, dessa você não toma? Ora, por favor. E diz, se você comer, vai perder tudo que você tem e eu vou lhe amaldiçoar. Meu irmão, se Deus não tem intenção, por que ele botou ele sob uma condição que ele poderia cair? Por quê? Não pode eximir Deus desse plano, dessa soberania não, meu irmão, não exima não, que ele não quer, nem pede que você faça isso. Ele é totalmente responsável. Foi ele que planejou isso, perfeitamente. Então Adão não tem como correr não. A condição de Adão foi toda arranjada por Deus para que ela fosse exatamente desta maneira. Se assim não fosse, eu vou dizer assim, então Deus se perdeu, teve coisas que ele não planejou, aconteceu coisas que ele não sabia, não viu, ele foi tomado de surpresa em algum momento, teve uma hora que, não é isso que a Bíblia diz não. Quando a Bíblia vai falar de tudo isso, é assim, porque ele planejou tudo isso, predestinou, arquitetou tudo isso, planejou tudo isso, e o que a gente está vendo é o desdobramento dos seus planos, como ele está sendo realizado, desdobrado. Então, Nossa, isso aí nem parece então tentação. Parece que não é tentação, que é determinismo. Pois é, mas é porque nós estamos falando de três forças diferentes. Estamos falando do homem como agente moral final, imediato. Estamos falando de um agente de tentação que é Satanás. E estamos falando de um Deus soberano que planejou tudo. Isso é igual a situação de Judas. Planejou para que tudo ocorresse segundo a ação de seres morais que agem segundo vontades que estão predominando no seu coração. Mas é tentação. Porque o sentido pleno da palavra é tentação. Porque eles são agentes morais. Então assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender essa soberania plena, absoluta de Deus, de plano. Porque quando você olha para a Escritura, é isso que a Bíblia diz. Senão a situação está em aberta. Como é que a Bíblia vai dar como certa a destruição de Satanás, por exemplo? Vai dar como certa o destino dos ímpios e dos crentes? Como é que isso pode estar certo na Bíblia? Por que isso está certo? Porque isso está definido categoricamente. Porque é plano divino. Romanos 8, 29 e 30, o plano está amarrado. Amarradinho. Pega esse texto e mastiga ele, pensa nele, implica ele. Romanos 8, 29 e 30. Fomos predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Pronto, o plano todo completo, fechado. Certo de que ele começa e termina a obra, por quê? Porque é plano divino. É plano Isso é divino. decreto. Porque Deus não sonha e nem deseja, como nós. Deus não sonha. Por que Deus vê o futuro? Deus viu o futuro. Deus viu o futuro coisa nenhuma.
Deus viu todas as possibilidades, escolheu uma e chamou isso de futuro. E só existe futuro porque Deus determinou. Porque Deus escolheu o que ia acontecer. Davi diz isso: meus dias todos contados, antes de existirem, todos conhecidos, contados e escritos, determinados. A palavra é determinar. Dizia assim: assim será. Então não tem base para ficar com raiva de Adão. Tem, porque ele ainda é um ser moral, porque ele é julgado em suas ações, não pela soberania de Deus, mas pelo padrão moral. Pois é, eu fico com raiva porque Adão. Porque ele é pecador, porque ele pecou, miserável, desobediente a Mas Deus. eu também ia fazer a mesma coisa. Pois é assim que ele manda eu pensar sobre o pecado. Mesmo que Deus soberanamente tenha autorizado sua existência, ele continua sendo uma coisa má, ruim. Lembra da bem-aventurança dos que choram? Ele está falando que essa deve ser nossa reação ao pecado. Ainda que o pecado faça parte do plano eterno de Deus, ele continua sendo algo contrário à natureza santa de Deus. Daí são as questões complicadas da soberania de Deus. Por que Deus determina a existência de coisas que são contrárias à sua natureza santa? Não sei, só sei que foi assim. E ele decretar a existência de coisas que são contrárias à sua natureza não compromete a sua natureza, porque ele não aprova o mal como coisa boa, ele não trata o mal como coisa boa, ele trata como coisa ruim que precisa ser destruída. Mas por que ele quis sua existência? Porque se ele não quiser a sua existência, não existe. Então, o querer de Deus, o propósito de Deus de existir o mal, é um bom propósito, porque ele manifesta a sua justiça, seu juízo, sua retidão, sua profissão ao tratar o mal. Então, ainda pegando a questão de que minha ação é minha, mas é resultado das influências sobre mim, inclusive do plano de Deus. Você falou aí do vento, é boa, mas eu continuo com a questão da comida e da bebida. Eu acho ela forte, por quê? Porque quem deu essa foi Jesus Cristo. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E quando é que o homem tem fome e sede de justiça? E o que é ter fome e sede de justiça? Venha ouvir quinta-feira no estudo sobre o Sermão do Monte. Não, brincadeira, eu vou falar agora. Jesus está dizendo que o homem não tem justiça em si mesmo. Quando ele olha para ele pensa que ele tem justiça, mas o Espírito Santo, com o Evangelho, vai mostrar que ele não tem justiça nele mesmo. Então, o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miséria, então chora seus pecados e desesperado diz: Deus, dai-me justiça, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso ter o que eu não tenho, eu preciso que o Senhor me dê essa justiça. Fome desesperada, sede desesperada de uma justiça que não tem nele. Quem produziu isso? Quem produziu? O Espírito. Por quê? Porque o homem naturalmente pensa que tem uma barriga cheia de justiça. E ainda rota dizendo: sou bom e justo. Há piores. O Evangelho chega e diz: você é um miserável. Mais pecado que o Hã? Salmo diz que a gente tem mais pecado que Nós temos pecado. Só que ter fome e sede de justiça é desejar desesperadamente ter de Cristo, se alimentar de Cristo como minha fonte de justiça, movido por ele. Mas onde é que eu desperto esse? Eu só sinto que eu sou miserável e pobre quando o Espírito Santo me despertar. Eu só sinto que eu tenho algo que eu preciso me lamentar por aquilo que é pecado quando o Espírito Santo. Eu só sinto que eu preciso de algo fora de mim. Eu preciso, como um mendigo, pedir um pão que eu não tenho, pedir a água para matar minha sede, quando eu entendo quem sou eu e quem é Jesus no Evangelho. Então, quando isso é despertado, quem é que faz isso? Sou eu que faço. Tá bom. Eu, o homem faz. Falta fora. A pagada tá Eu boa, faço. Mas eu faço como um agente imediato, mas como resultado de uma ação sobrenatural e invisível em mim. O Espírito convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Como isso é sobrenatural e invisível, eu só fico com o resultado final. Aí está o engano do coração humano, porque eu só posso ver a obra final, os homens me vendo agir. Mas por que eu estou agindo daquele jeito? Por quê?
há algo por trás de mim me movendo. Mas por que eu não sinto e não percebo? Porque eu sou um agente moral. Ele faz isso de uma maneira tão perfeita, tão simbiótica, que parece que sou eu fazendo. Mas não sou eu sozinho. Ele produz vontades. E é tão interessante, irmã Santa, que ele produz uma vontade deixando a outra. Porque é uma luta entre a vida no espírito e a vida na carne. Daí a complexidade, né? Que ele diz assim, então, por isso que eu que faço minhas escolhas, porque eu tenho vontade de fazer e vontade de não fazer, eu tenho vontade de fazer e vontade de não fazer. Então eu escolho se eu faço ou se eu não faço. Aí Paulo diz em Efésios, mas é ele que produz em nós, tanto querer quanto executar. Escolher o bem não está naturalmente em nós, foi produzido em nós. Porém, quando ele produz o querer o bem, ele fica lutando entre querer o bem e querer o mal. Querer o bem, querer o mal. Querer o bem, querer o mal. Aí a santificação é o Espírito me fortalecendo em Cristo para que eu cresça gradativamente no desejo sempre de querer mais o bem e rejeitar o mal. Até que um dia essa tendência, essa corrupção que ainda existe em mim de querer o mal vai ser tirada, que é a glorificação. Isso é certo, isso vai ser tirado de mim. Por que isso é certo? Porque eu dou certeza disso. Porque não depende de mim, não, depende de mim, porque não depende de mim. É obra dele em mim. Porque se depender do tipo de crente que a gente é, e picotado. Junta essa palavra que o senhor falou e picotadinhos. Não é só isso. Não tem solução para nós. Já leu os textos que pedi? Não? Semana que vem a gente continua. Só dá a palavra ali para o irmão terminar. Eu vou terminar 11 horas, eu vou me disciplinar pelo menos 11 horas para então. Antes dele falar, alguém vai lendo aí o texto, abra já para me ajudar aí, o texto de João é do Espírito, ele não colocou, Jesus colocou muito bem com Nicodemos, mas o capítulo 16 de João, versículo 7 a 11 e Tito 3, 5 e 6. Fala. Claro, com certeza. Porque somos agentes morais, pensantes, refletindo a imagem do Criador, que é um ser inteligente, pensante e que raciocina, discute, né? E questiona, critica. E a gente só tem esse questionamento por conta que a gente não tem a mente de Deus. A gente tem a nossa mente limitada no tempo, mesmo que a limitação temporal. Então, por isso que eu acho complicado esse termo. Por isso que a gente a imagem e semelhança do Senhor. Os animais não são. Por quê? Porque Deus otorgou a nós atributos que estão nele, como da racionalidade, como da inteligência e do senso crítico. Então, assim, a gente só critica, questiona, argumenta que isso é reflexo do Criador, do caráter do Criador em nós, da imagem do Criador em nós. Deus nos fez seres pensantes, morais, racionais, que questionam, que pensam, que é capaz de pensar e refletir e implicar sobre aquilo. Porém, Deus não nos criou como seres independentes dele, absolutamente independentes dele, porque somos seres morais, sobre a dependência de um Criador. Meus irmãos, eu já dei aqui um exemplo, até Satanás, que é uma criatura mais poderosa que nós, e que se tornou o chefe dos demônios, o chefe do mal, e não há bondade nele, não há qualquer resquício da justiça original, ele decaiu de todo o seu estado original,
houve uma mudança radical em seu ser, de um ser justo e perfeito para um ser totalmente mau, perverso, imoral, mentiroso. Satanás se transformou. Então, veja que não há qualquer inclinação de possibilidade de obedecer a Deus em Satanás. Você acha que há? Nele, vontade dele, nenhuma. Ele é a encarnação da rebeldia. Não existe. Só Deus tem livre-arbítrio. Só Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é o único que faz conforme o conselho de sua própria vontade, sem qualquer interferência externa. Ele é o único livre. Essa ideia de liberdade absoluta é aquele que age baseado no que pensa ser o certo, sem qualquer interferência externa. Isso é um entendimento lógico da coisa, porque se Deus criou também criou a liberdade. É óbvio. Se ele criou a liberdade, Liberdade com responsabilidade. até a nossa liberdade Olha o que Deus diz para Adão: coma de tudo, aí você é livre para comer de tudo, menos daquela árvore ali. Se você comer daquela árvore, eu vou. Liberdade com responsabilidade. Você pode comer de tudo, menos daquela ali. Se você comer daquela ali, eu vou trazer meu juízo sobre você. Ó, liberdade, você pode comer de tudo, menos daquela ali. Tem uma liberdade com responsabilidade, liberdade limitada por Deus pela sua lei, porque somos criaturas. Então, se nós tivéssemos livre-arbítrio, no sentido absoluto da palavra, se nós tivéssemos, se tem alguma coisa que a gente pudesse fazer fora da interferência de Deus, fora do dono de Deus, seríamos semideuses ou deuses como Deus. Não somos criaturas. Até Satanás, que eu quero dar o exemplo de Satanás, que é um ser poderoso, miserável, está sob o controle divino. Ele tem que pedir autorização para fazer as coisas. E seu fim está certo. Por que o fim de Satanás está certo? Se ele é um ser todo poderoso, não quer saber de Deus, ele não ama a Deus, ele não tem vontade nenhuma de obedecer a Deus, ele quer ficar muito longe de Deus, por que ele não pode? Porque ele não é uma criatura livre. Não tem possibilidade de agir Deus. Quem impedirá? Quem pode tirar alguém de sua mão? Se ele chamar o homem para a prestação de contas de Jó, se ele chamar o indivíduo, se estiver cá, quem pode fugir dele? Ninguém. Então Deus já determinou e disse que Satanás vai ser encerrado, vai ser preso nas cadeias do inferno junto com os demônios e os anjos caídos. Os demônios e os ímpios. Por que você acha que Satanás vai dizer assim: eu quero muito ir para lá para o inferno, porque lá eu vou perturbar muito o juízo do mundo? Mentira! Ele nem gosta do inferno, porque lá é cadeia para ele. Ele ficará preso e não poderá praticar mais seu mal. Mas por que eu tenho como certo que ele vai para lá? Porque Deus determinou. Então eu não tenho dificuldade em entender o determinismo atrelado à soberania de Deus. O problema é que muitas vezes se confunde determinismo com fatalismo, de que as coisas acontecem fatalmente sem qualquer possibilidade de mudança, de uma maneira baseada em uma força cósmica que conspira a favor ou contra. É tão interessante que as pessoas, os ímpios geralmente discordam do determinismo de Deus, mas concordam com o destino. Não é legal? Sabe por que elas concordam com o destino e não concordam com o determinismo? Porque o determinismo bíblico diz o nome, quem é, o que ele pensa e o que ele vai fazer. O determinismo é atrelado a uma pessoa, a Deus. O fatalismo do destino é uma força impessoal, cósmica, que pode conspirar contra ou a favor. Não tem moralidade, não tem princípio, não tem leis absolutas de certo ou errado, não há normas, não é pessoal, não fala. Então, acreditar em uma força conspiratória poderosa, esse rapaz, isso teve que acontecer foi porque os astros conspiraram. Eu falo, que loucura, coisa de doido. Os astros conspiraram. Mas quando eu digo para um crente, Deus determinou isso, meu Deus, não poderia querer isso. Poderia, tanto que quis que aconteceu. Então, quando a gente fala de determinismo divino, as pessoas arrepiam o cabelo, ficam tudo assustadas, dizendo: como Deus pode ter determinado isso? Isso significa que não poderia acontecer de maneira diferente? Porque ele diz que ele é soberano, ele é criador, ele planejou tudo. Ainda fica com raiva assim: como Deus pode ter escolhido fazer isso? Ora, vá para Cristo, você vai entender que a Bíblia diz que mataram o filho pelas mãos de iníquos, mas fizeram tudo conforme sua mão havia predeterminado.
Ah, que lindo, maravilha. O problema é que as pessoas começam a pensar que Deus é um Deus opressor. É por isso que eles tentam tirar Deus da equação. É coisa de pecador mesmo, a gente é miserável. Eu tinha. João 16, de 7 a 11, e Tito, para a gente finalizar, 3, 5, 6. Abra o meio dele. Semana que vem a gente continua na pergunta 59. Tem para andar, né? 57, 58, foi bom demais. João 16. João 16, de 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, o qual já está julgado. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai continuar a obra de Cristo, aplicando ela no coração das pessoas, convencendo do pecado para que elas reconheçam que precisam de salvação, que são miseráveis, para convencer da justiça que Cristo voltou do Pai porque ele cumpriu a obra, a ideia de que ele realizou a redenção, e do juízo que Jesus vem destruir o mal, começando pela neutralização de Satanás e de suas obras, e Cristo é o verdadeiro vingador. Então aí mostra que o Espírito Santo precisa fazer isso. Por quê? Porque o homem está morto em seus delitos e pecados, sua vontade está escravizada pelo pecado, sua mente está deturpada pelo pecado. Ele precisa de uma iluminação, de uma renovação em sua mente. Então é o Espírito quem faz isso. Só que quando o Espírito faz isso, ele produz movimentos em mim, como um ser vivo, porque o Espírito dá vida. Então quais os sinais da vida? A gente olha para uma plantinha, né? A gente diz ali, está uma vida ali, mas a gente sabe, a gente está vendo quais são os mecanismos de produção dessa vida, dessa árvore, dessa plantinha. Não, eu estou vendo só o resultado, ela está viva. As folhinhas verdes, bonitinhas, mas eu sei que há um processo poderoso ali, de nutrição, naquela, que depende do solo, que depende de sua raiz captar os sais minerais, os recursos necessários para lhe dar vida. Mas eu só estou vendo o resultado final, sua beleza, sua pujança e seu sinal de vida. Então, quando eu olho para alguém crendo, quando eu olho para alguém se santificando, quando eu olho para alguém desejando a Deus, quando eu olho para alguém lendo a Bíblia, quando eu olho para alguém cultuando, cantando louvores ao Senhor, eu estou vendo o resultado de uma vida que o Espírito produziu em nós. É sinal da vitalidade do Espírito, o Espírito produzindo vida em Cristo. Só que eu não vejo isso, eu só vejo o resultado. Por isso que Paulo diz que devemos conhecer o Evangelho, conhecer a obra do Senhor, para que a glória seja dele e não nossa. Para quando as pessoas perguntarem por que você pensa assim, por que você está agindo assim, fazemos como Paulo, porque Deus foi gracioso e misericordioso para comigo em Cristo Jesus. A vida que agora tenho, não a tenho em mim mesmo e nem para mim mesmo, a tenho em Cristo e para Ele. Entendeu aí? Então assim, minha ação, ela é a ação visível, final, é o que eu posso ver, mas por trás de mim há algo sobrenatural, espiritual, obedecendo o plano de Deus. Só mais uma coisa, um Tipo exemplo. 3, 5 e 6. Um exemplo interessante é que algumas pessoas vão dizer que as chuvas caem sobre a Amazônia porque a floresta está lá, mas isso não é verdade. A floresta está lá porque a chuva cai. Assim o Espírito de Deus derramando sobre nós nos move a ter essa beleza de mostrar a santidade que Deus maravilha. É isso aí. Para raciocínio. Acaba inteligente, nem queria ter um filho assim. é Deus. É Deus. Aí, tá vendo? Aprendeu rápido, né? É a graça e a misericórdia de Deus na vida dele, como na minha, como na de todos nós. Tito 3, 5 e 6. Sim, você vai dar um exemplo? Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavado regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós juntamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que lindo Tito, Paulo dizendo a Tito. Como foi que a gente chegou a essa salvação, Tito? Como é que a gente chegou a essa redenção? Diz assim, foi Deus quem derramou isso pelo Espírito em nós. O Espírito que lava, que purifica, que santifica, que regenera, que aplica a obra de Cristo em nós. Não por obras nossas. É fantástico. Por isso que a fé não é obra minha, é a ação minha, mas é obra de Deus em mim.
Santificação não é obra minha, é obra de Deus me levando a agir. Então aí, por isso que Paulo diz a Tito, foi a lavagem, foi o agir do Espírito. Deus derramou seu Espírito sobre nós. Então, Pentecoste, derramado o Espírito em Samaria, derramado o Espírito dos gentios, é sinal de como Deus agora está visitando os gentios, derramando o seu Espírito para trazer redenção em Cristo para eles. Por isso que eles falam em outras línguas, para mostrar que agora esse derramar santificador não é só para judeu, é também para gentil. Sim, irmão, para a gente ir embora, agora a gente vai embora mesmo, viu? Vou até fechar a Bíblia para ver se vocês sentem para a gente ir embora. Sim. A criatividade humana é a imagem, é o reflexo da imagem de Deus em nós, sim. Sim. A criatividade de Deus é soberana. Ele criou todas as coisas do seu arranjo, porém, ele não teve uma falha, ele sabia o que ia acontecer de forma perfeita. Sabia que ele planejou o que ia acontecer de forma perfeita. Então, isso acaba porque, dessa forma, a gente pode entender a ação humana, a responsabilidade humana. Claro, eu só sou responsável porque Deus é soberano. É isso. Eu só sou responsável porque Ele é soberano. Estabeleceu uma lei moral absoluta que por meio do qual minhas ações vão ser julgadas. Eu sou julgado conforme o padrão moral de Deus. Não sou julgado conforme a soberania de Deus. Deuteronômio 29, nós vemos aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós e nossos filhos, para cumprirmos tudo quanto está escrito no livro dessa lei. Então, é baseado aqui na vontade preceptiva, na vontade revelada de Deus que nós somos julgados. Então, nós somos responsabilizados não porque somos livres, mas porque Deus soberanamente nos colocou debaixo de um padrão moral, que é a sua lei. Nós somos julgados baseados, ainda que não sejamos livres para fazer nada, mas somos julgados moralmente por um padrão universal e perfeito, que é a sua lei. É baseado nisso que nós somos responsabilizados. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.